Vamos dar continuidade ao nosso último tema do Renovando Atitudes, a busca do melhor. Lembrando sempre que o tema está lá no capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos itens 1 e 2. Pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei a porta e se vos abrirá, porque todo aquele que pede recebe, quem procura acha, e se abrirá aquele que bater a porta. O item 2. Mas Deus lhes deu a mais do que ao animal o desejo incessante do melhor, e é este desejo do melhor que o impele à procura dos meios de melhorar sua posição. Bom, Hamed vai dizendo para a gente o seguinte: fundamentalmente, somos agora o que de melhor poderíamos ser, já que estamos fazendo conforme nossas possibilidades de interpretação junto aos outros e perante a vida, porque sempre optamos de acordo com nossa gradação evolutiva. Perguntamo-nos, porém, quanto aos indivíduos que matam, mentem, caluniam e fingem. Porventura, um ladrão que assalta alguém não saberá o certo ou justo? Desconhece o que está fazendo? Instrução é conhecer com o intelecto e, portanto, não é a mesma coisa que saber com todo o nosso ser. Isto é, só integraremos o saber de alguma coisa quando ela se encontrar completamente contida em nós próprios. Aí, de fato, poderemos dizer que aprendemos e assimilamos totalmente. Assim, analisando, apenas o que sentimos em profundidade ou experimentamos, vivenciando, é que é considerado o nosso melhor. Não o que lemos, não o que escutamos, não o que os outros ensinam ou mesmo o que tentam nos mostrar. Estar na cabeça não é o mesmo que estar na alma inteira. Podemos perceber que o nosso empenho, que o nosso esforço, ele demonstra aquilo que temos buscado. Porém, nós vamos encontrar uma resistência natural às nossas projeções. Por isso o Evangelho está dizendo para a gente que aquele que bate, a porta se abre. Sem instrução daquilo que você quer, daquilo que você busca, você pode bater em porta errada. Com instrução, você pode bater numa porta, ela pode se abrir, mas você não tem a firmeza indispensável para fazer a transposição do ambiente. Porque esse ambiente é um ambiente novo. E o novo, naturalmente, vai nos trazer um desconforto. Tem um ditado que diz que toda vassoura nova é boa. Por quê? Quando você tem perspectiva de alcançar esse novo e você desenha algo na sua imaginação, as suas projeções vão ter que ter aqui ressonância. Então, alguma coisa vai ter que falar na sua intimidade aqui. Se isso não acontece e você não tem maturidade para perceber, para entender, você pode se frustrar com o caminho que você percebeu, com o caminho que você percorreu, com os esforços que você empreendeu para alcançar esse ambiente. Ora, o que Hamed está falando conosco? Ele está falando conosco que essa nossa jornada, essa nossa caminhada vai nos preenchendo de valores
que este ambiente nos favorece. Porém, em um determinado momento da nossa jornada, nós estamos buscando outros valores. Aqui nós podemos chamar de valores espirituais. Estes valores espirituais, para que eles se incorporem no nosso modo de ser, é necessário uma quebra de comportamento que nós já temos experiência. Por isso as dificuldades naturais da trajetória. Nós estamos treinados a dar uma resposta na altura da ofensa, porque é o ambiente que nós temos transitado. A nossa proposta atual é não nos deixar cair em tentação, de acordo com o Pai Nosso. Senhor, não deixa eu cair em tentação. Então a tentação surge em um ambiente baixo, a sua proposta está num ambiente de cima. Você tem a opção de permanecer no seu ambiente de acomodação, ou você tem a opção de saltar para um futuro e agir de maneira diferente daquilo que deveria ser. Então é sempre uma proposta. Aí ele está falando, olha, a nossa Constituição, a nossa vida hoje representa o melhor que nós podemos nos assenhorar de acordo com a nossa caminhada, com o nosso trabalho. Mas e daqui para frente? O que você quer para você? Você está buscando valores espirituais. Os valores espirituais que você está buscando precisam de uma adequação do seu equipamento. Então, o nosso equipamento físico, a nossa capacidade psíquica, a nossa capacidade cognitiva, ela nos trouxe até este ambiente aqui. E para passar para o próximo nível, nós estamos buscando as informações válidas que possam nos garantir um ambiente aqui saudável. Mas eu vou ter que abrir mão do que eu tenho. O que o Evangelho fala para a gente? Olha, quando você estiver no caminho, não leva nada. Lembra? Não leva nada no seu cinto, leva só a sua sandália e vai. Você com mais alguém. Não vai nunca sozinho. O que é estar sozinho nessa caminhada evolutiva? É você com você mesmo. O senhor da razão, o senhor dos conceitos. Se não estiver consciente de que você vai ter que abrir mão das suas verdades em função de um ideal desconhecido, você não vai dar conta dos desafios, porque você vai ter que abrir mão. Por exemplo, justiça divina e justiça dos homens. Quem é que nos obriga? A justiça divina ou a justiça dos homens? E aí? Quem nos obriga é a justiça dos homens. Por isso é que ela está nesse ambiente rasteiro, de baixo. Porque a justiça divina é uma proposta. Você pode, se quiser. Você pode abrir mão, pode. Mas você pode continuar do mesmo jeitinho que você está. Por quê? A justiça divina não tem pressa. A justiça divina trabalha com a intimidade. A justiça humana trabalha com a consequência, trabalha com os atos. A justiça divina trabalha com a consciência, com o que motivou. Então, aqui você dá pernada. Aqui não tem jeito. Aqui a culpa vem na consciência. Aqui a culpa vem numa determinação judicial. Porque toda lide, toda briga judicial tem dois lados. Quem vai determinar isso é alguém que nós vamos ficar sujeitos a ele.
que a gente chama de juiz. Isso aqui é lei humana. Aqui, lei divina, o juiz é a sua própria consciência. Mas para chegar lá, você tem que desenvolver os seus atributos. Você tem que entender. Ah, Senhor, né? O que eu estou buscando? Você tem que ter um objetivo. Quem não tem objetivo vai para qualquer lugar, não se mantém em uma coordenada. Você não tem objetivo, hora você está aqui, hora você não está. Por isso a flutuação no centro espírita, isso é natural. Por quê? O objetivo concreto, eu quero ganhar mais dinheiro, eu tenho que fazer o quê? Trabalhar mais ou me aperfeiçoar. Mas agora eu quero um objetivo divino, eu tenho que fazer o quê? Então, eu tenho que rezar mais, tenho que ir mais na casa espírita. O que eu tenho que fazer? Então, a gente tem que entender a dinâmica, porque a vida não está dentro do centro espírita, não está dentro da igreja evangélica, não está dentro da igreja católica. A igreja católica, a igreja evangélica, o centro de Umbanda, o centro espírita, são direcionadores de conduta. Eles muitas vezes norteiam a nossa vida. Eles estão inseridos aqui embaixo. Justiça humana, vai direcionar. Então o Hamed está falando para a gente que, de acordo com a nossa maturidade, nós vamos conseguindo entender a dinâmica da vida. Qual que é a informação que a vida está me passando nesse momento? Quem tem fé consegue entender e fazer uma leitura nos acontecimentos diários. Quem não tem fé não consegue fazer essa leitura. Mas o que tem a ver a leitura com a fé? Por quê? Se eu tenho fé e é uma fé que me sustenta, é uma fé robustecida no meu conhecimento, se eu bato o carro, eu sei que existe um motivo. Por que eu me envolvi num acidente? Porque no momento em que eu tinha que ter atenção naquilo que eu estava fazendo, eu estava com uma atenção dispersa. E aí eu me envolvi num acidente. Augusto, mas será que esse acidente não tinha que ter acontecido? Tinha, mas não precisava ser eu. Podia ser qualquer outro. Finalzinho da tarde, um amigo me chamou para ir a um velório. Quando a gente chegou lá no cemitério, ele fez uma constatação interessante e confessou ela para mim. Ele falou assim: não, Augusto, morre gente todo dia, né? Falei, e não é pouca não. Falei, e não é pouca não. Mas nasce um punhado também. Essa constatação eu não falei para ele não. Ele vai descobrir daqui a algum tempo. Então, você tem que entender, poxa, né? Por quê? Porque ele foi no sepultamento de um amigo, e aí quando ele chegou lá, ele viu que não era só o amigo dele que tinha para sepultar. Tinha mais gente lá, tinha velórios lá que estavam lotados de gente. Aí ele pensou, então, muitas vezes a vida está te trazendo uma informação dentro de um contexto de dor. Porque os avisos anteriores você não foi capaz de identificar. Tem condição você passar pela dor sem perceber que está doendo? Então, o mecanismo mais utilizado para chamar a atenção dos desatentos, de acordo com a justiça divina, é a dor. Agora, a dor não é a única opção de Deus. Por isso a instrução. Na antiguidade, os profetas, qual que era a finalidade dos profetas? Trazer informações de massa, anunciando a chegada de Jesus, a chamada para a mudança do comportamento, de uma maneira bem alegórica. Então, os profetas, um profeta que eu me identifico muito, Jeremias, que tinha o título de profeta chorão.
porque ele falava das amarguras que ele vivenciava durante a trajetória dele. Então, Deus chamou ele para ser um profeta, para anunciar só coisa ruim no tempo dele. E aí imagina você fazendo anúncio de coisa ruim para o seu povo. Ele via o povo dele fazendo tudo o contrário do que ele estava anunciando. Então ele percebia que o povo ia sofrer. Então ele sofria com isso. Nós temos um engano que é muito corrente no nosso meio. Nós acreditamos que pelo fato de adotarmos um comportamento adequado, a nossa consciência atual, nós não sofreremos mais as investidas das próprias atividades que temos desenvolvido, as dificuldades inerentes à nossa condição. Muitas vezes essa dificuldade para você é um estímulo para você abrir mão daquilo que você está buscando, porque o seu objetivo é fraco. Então você está buscando uma promoção no trabalho, a promoção não vem, você perde a fé. Porque se Deus não te atender nas suas particularidades, nos seus desejos, você acredita que Deus está contra você. Então a nossa fé ainda é uma fé infantil, daquele Deus que tem que fazer as vontades. Depois que eu virei espírita, minha vida ficou muito difícil. Não é que a vida ficou difícil. É que eu me propus a pegar um caminho diferente, e esse caminho diferente me apresenta desafios que eu ainda não sou capaz de 100%. Então, fazer essa leitura é importante para a gente entender, poxa, aonde é que eu estou situado hoje? Por isso eu falo, nós temos que olhar para trás, avaliar a nossa vida e ver como eu estou hoje, para eu ver que a minha realidade hoje é muito melhor. Eu posso perceber isso, eu vivencio isso. Eu levando meu filho para a escola, hoje, eu falei com ele assim, filho, a gente tem 24 horas no dia, então nós temos que dividir isso de maneira harmônica, Você está dormindo 7 horas, ele virou para mim e falou assim, estou perdendo 4 horas e meia na escola. Eu falei, como é que é? A ideia dele era a mesma minha na idade dele. Eu acho que na idade dele eu não estava nem na escola. Ele está com 15, eu nem sei onde eu estava com 15 anos. Mas falei com ele, como é que é? Você perde tempo na escola? Ele falou, perco. Eu falei, então quer dizer que quando você está dormindo, você está perdendo tempo também? Ele falou, é. Eu falei, mas está perdendo tempo? Ele falou, eu não vou recuperar esse tempo nunca. Gente, poxa, tem coerência para o padrão que ele escolheu. O padrão de vida dele é esse. Tem coerência? Tem. Eu falei para ele, filho, tempo é relatividade. O tempo que você vive é aqui, mas esse tempo não é o tempo do universo. O tempo no universo não existe. O tempo ele é para te disciplinar, para criar em você condições de entender a dinâmica da vida. Só isso. Ele não pode te escravizar. Imagina, papo cabeça com meu filho. Isso tudo no caminho de ir para a aula. Eu falei com ele assim, então quer dizer que quando você vai dormir, você está perdendo tempo. Quer dizer que quando eu vou trabalhar, eu estou perdendo meu tempo. Então quer dizer que você só está ganhando tempo quando você está jogando videogame. Está no telefone lá, está no PlayStation, está no computador, aí você está ganhando tempo. Aí ele ficou me olhando. Falei, não, você está ganhando tempo todas as vezes que você está investindo em você. Você está ganhando tempo. Mas eu não vou recuperar. Você não vai recuperar tempo, porque tempo não se recupera. Tempo vive-se. Dentro ou não. Dentro da sua proposta. Porque o que é vida para você? Então você tem que determinar. Então, o nosso título, a busca do melhor. Poxa, eu não posso determinar o que é melhor para ninguém além de mim. Eu é que tenho que fazer as minhas escolhas. E as minhas escolhas podem ser catastróficas para vocês. Então eu tenho que entender, peraí, eu tenho um limite. Aonde é que está meu limite? Eu é que tenho que perceber. Porque a vida ela tem que te trazer alegrias. A alegria
é uma coisa. Dificuldade não tem nada a ver com alegria. Dificuldade é desafio. Você pode ficar contente recebendo um desafio, mas você pode se entristecer, não entendeu a dinâmica da vida. Você só melhora a sua condição passando por desafios. Aí você aprende a superar a situação que você está enfrentando. Opa, vou para o próximo nível. Agora, se você não recebe desafio, está sempre no mesmo quadro, você não muda o quadro. Alguma coisa tem que ter acontecido com você para você estar aqui nesse momento. Quando eu falo alguma coisa aconteceu, não quer dizer que aconteceu tragédia. Por exemplo, aconteceu em você o desejo, a vontade de ver algo novo, descobrir algo novo, entender de maneira diferente. Isso já basta. Eu quero ver diferente. Já basta. Então, quando nós trazemos essas informações, é por quê? Poxa, porque nós estamos falando de algo que nós não temos como dar prova. Lei divina eu não tenho como provar para vocês que vai ser assim. Aí você está com um problema de saúde. Você vem para mim e fala assim, Augusto, mas estou passando um problema grave de saúde. Né? Tudo bem. Esse problema seu, o máximo que pode promover em você é fazer você mudar de estado. Você vai sair do estado sólido e vai entrar no estado gasoso. O máximo que pode acontecer com você, mas você vai continuar o mesmo. Porque a mudança de estado não muda a essência. Gente, isso é tão sério que nós temos o exemplo da água. Você transforma a água em pedra. É possível? Mudou o estado da água, mas mudou a propriedade, a característica dela? Não mudou. Você consegue mudar essa pedra e transformar essa pedra num estado gasoso. Olha, isso é a nossa vida. Você muda o estado, mas você não mudou a essência, poxa. Então, nós tínhamos a convicção de que o simples fato de passar para o plano espiritual mudava a nossa essência. Aí nós estamos aprendendo que não muda. Não muda. Nós vamos passar do jeitinho que nós estamos. Aí, poxa, se nós vamos passar do jeitinho que nós estamos, eu faço um exame de consciência. Eu tenho condições de fazer uma transição adequada do plano sólido para o plano gasoso? Com o entendimento que eu tenho hoje? Põe isso na sua vida, em vez de você ficar julgando a minha, porque você está pensando que você estava aqui para avaliar a minha, né? É para avaliar a sua. Então eu penso, poxa, eu tenho condição? Tenho. Não tenho o menor medo de fazer essa transição. Vou assumir todas as consequências? Vou, porque eu tenho assumido até agora. O que vai mudar? Por que eu vou ter medo só de passar de plano, aí eu vou ficar com medo? Nossa Senhora, será? Será não, tenho certeza. Você não pode ter será na sua vida. Que fé é essa? Só se você está sendo espírita só na quarta-feira de 8 às 9. Eu ainda estou te dando, né, um tempinho maior, porque você sai daqui e ainda vai lá para baixo, ainda bater um papo, se alimentar. Então, de 8 às 9h30. Então, poxa, se é esse o seu objetivo, aí você pode ter medo. Mas se você estiver investindo o seu tempo na sua mudança, na sua preparação, você não tem que ter medo. Porque não cabe em nós mais o medo da transição. E isso é tão grave para nós que isso vai nos promovendo. Fala, opa, o meu conhecimento já me dá a condição de agir de maneira diferente do todo. Mas como é que eu posso agir diferente do todo? Por exemplo, eu tenho que entender que a minha vida, ela funciona através das simpatias, da sintonia. Nós estamos ligados por sintonia. Então, quando nós nos reunimos aqui, nós estamos buscando o amparo dos amigos espirituais para nos proporcionar momentos agradáveis. E a presença deles nos traz esse sentimento de agradável, né? Você pensa, nossa,
Hoje é o Augusto que está lá. Não tem nada a ver comigo. Você abriu o seu coração, os amigos espirituais aproveitam e alcançam você. Aí você chega aqui, tem alguém que você não gosta, fala, nossa senhora, hoje é aquela. Pronto, você fechou o coração, não recebe. Não tem nada a ver comigo. Então, você tem que estar preparado. Qual que é o seu objetivo? Buscar a informação válida para a sua tarefa de amanhã, porque ontem você não tem acesso mais. Você só tem acesso à próxima tarefa. É sempre assim. Pegou a informação, próxima tarefa. Aí você pensa assim, poxa, enche de informação hoje e começa a pensar no ontem. Fala, nossa, por que eu não fiz isso? Porque você não tinha condições de fazer. Você não tinha informação, você não tinha coragem, você não tinha oportunidade. Mas e amanhã? Pode aguardar que vai vir outra oportunidade. Então, confia, aguarde e confie, porque é assim que Deus trabalha conosco. Então, os profetas, eles vinham dar informação de massa. O que aconteceu? Era muito difícil essa vulgarização das informações. Então, as informações eram para os povos. Cada um tinha os seus profetas, os seus gurus. Hoje em dia, não mais. Hoje em dia nós somos profetas no ambiente em que nós estamos colocados. Então, você é um pai, você é a mãe, você é marido, você é esposa, você é um profeta naquele ambiente ali. Aí quando você busca informação nova, é porque você está querendo adequar a sua conduta com aquilo que você está buscando. Senão o resultado não vai acontecer nunca. Porque aí é milagre. Você quer um resultado diferente fazendo as mesmas coisas. Espera aí. Eu adoro ficar dormindo, mas eu queria tanto ganhar mais. Não, tudo bem, mas você consegue entender que para ganhar mais você tem que dormir um pouco menos? Se dedicar mais no seu desenvolvimento para que o seu valor agregado aumente? Ah, Augusto, mas isso hoje em dia não acontece mais não, mas não é um problema seu particular. Se você pensa assim, não adianta nem estudar, porque você não vai alcançar absolutamente nada. Porque o seu pensamento trabalha contra a sua realização. Então não, eu vou me preparar, porque a hora que a oportunidade aparecer, eu estou preparado. E estou pronto para receber. E não vou achar que é sorte. Né? Ah, não, eu estou dando sorte. Poxa. Eu peguei um desafio aí há 2 semanas atrás, e aí na hora que eu estava saindo, o amigo falou comigo assim, Augusto, boa sorte. Falei, amigo, aqui não é sorte não. Aqui é muito trabalho. Tem nada a ver com sorte. Sorte eu jogo na loto. Eu não vou arriscar a minha sorte fazendo a tarefa, fazendo atividade, não. Quero usar a minha sorte, eu vou jogar na loto. Afinal de contas, eu até que gosto de ter dinheiro. E isso acontece comigo todo mês. É um dia só, mas acontece. E quando acontece eu fico feliz. Aí dá vontade de trabalhar mais um mês para chegar aquele dia. Então é assim que você vai andando. Então não pode ter medo. Ele vai continuar dizendo para a gente assim, olha. Assim analisando, apenas o que sentimos em profundidade ou experimentamos vivenciando é que é considerado o nosso melhor. Então, ele está explicando que não adianta estar cheio de conhecimento e não vivencia isso que você está adquirindo. Né? Por quê? O seu exterior não está no mesmo clima que você, não tem o mesmo objetivo que você. Então, ele vai te bombardear de propostas do ambiente que você está inserido. Para sair desse ambiente, tem que ter coragem e atenção. Vigiai e orai. A vigilância é naquilo que você se propõe a fazer e a oração é o seu comportamento. Eu mostro a Deus que estou apto com o meu comportamento e não com as minhas palavras. Porque para falar é a maior moleza. Mas para vivenciar o que está falando é desafiador.
Então, Deus não me avalia pelo que eu falo, não. Ele me avalia pelo que eu sinto. Justiça dos homens avaliam pelos fatos. Justiça divina avalia pelos sentimentos. Essa é a grande diferença. Então, muitas vezes fez uma barbaridade, vai ser condenado a 30 anos, mas o sentimento não estava tão mal assim. Foi um sentimento de autodefesa, foi um sentimento de amor adoecido, e nós estamos condenando os outros. E a justiça divina está amenizando a coisa. E nós estamos achando absurdo. Nossa, isso é um absurdo. Então nós temos que tomar cuidado. Ele vai continuar assim. Aparentemente, podemos julgar um ato como negativo, mas quando atingirmos o âmago da criatura e observarmos como ela foi educada, quais valores recebeu na infância, o meio social em que cresceu, aí entenderemos o que a motivou a agir daquela forma e o porquê daquele seu padrão comportamental. É claro que aqui ele está falando de um período muito curto para nós. Aí os amigos espirituais falam assim para a gente, olha, você ganha a bênção do esquecimento. Né? Tem muita gente que fica contrariado com isso. Ah, você vai renascer, você vai esquecer tudo. Hamed fala para a gente o seguinte, olha, você só vai realmente sentir quando estiver integralizado em você, quando você vivenciar aquilo que você aprendeu. Se você está vivenciando aquilo que você aprendeu, é sinal de que aquilo já faz parte do seu ser. Se faz parte do seu ser, você mudou de estado, vai mudar aquilo que você sente? Não vai mudar aquilo que você é. Se você sente, você passa para lá com as mesmas características. Nós estamos dentro de uma casa espírita, ainda bem, ninguém corre, né? Todo mundo seguro. Isso é uma manifestação material, não tem medo não. Então a gente vai percebendo estas insinuações, entenda, né? Porque senão você pula a fase, aí você sofre. Então ele está falando conosco desta forma, olha, né? Presta atenção que para você sentir é necessário transformar-se. Por isso nem todos nós sentimos as mesmas coisas num ambiente como esse. Por isso uns são curados e outros não. Por isso uns dão conta de ficar e outros vão embora. É pela entrega, é pela capacidade de absorção. E isso não tem nada a ver com virtude. Isso é vontade e objetivo. Qual que é o seu objetivo? O que você está indo buscar na casa espírita? Estou indo buscar o conhecimento capaz de me elevar da condição que eu estou. Aí eu me lembrei hoje, né? Eu num estudo, eu virei para o senhor Honório e falei assim, senhor Honório, qual o livro que o senhor leu? Gente, é muito infantil. Você imagina uma pessoa, né? Hoje eu consigo entender. Poxa, na altura do campeonato, eu já li alguns livros 3 vezes e alguns livros, né? Que eu não sei quantos livros eu já li. Aí eu pergunto para um cara que deve estar à minha frente uns 200 anos por baixo, qual foi o livro que ele leu? Imagina assim, ele deve ter pensado assim, eu acho que ele está querendo uma receita, né? Eu passo para ele uma receita. O cara deve ter lido mais de 100, 200, 300 livros. E eu estava querendo que ele me indicasse um. Então ele não sabia a indicação, porque ele não sabia, igual eu não sei de onde vem, eu sei que vem. Né? É tanta informação que a gente busca. Por exemplo, no final dos tempos, vocês vão ouvir rumores de guerras. Povos contra povos, irmão contra irmão. Né? E eu estou vendo esses rumores. E de quando em quando, pessoas vêm me perguntar se eu estou sabendo alguma coisa da guerra. E aí eu vou confessar para vocês que eu não sei absolutamente nada, além daquilo que a minha esposa me conta de vez em quando. Nada, nada. Porque eu tenho tanta tarefa para fazer na minha própria vida que eu não tenho tempo para buscar essas informações. E não tenho a mínima vontade de buscar, porque isso não faz diferença na minha vida.
Eu estou com as minhas guerras íntimas, com as minhas dificuldades íntimas. O tempo que eu tenho, ou eu estou varrendo, ou eu estou carregando areia, ou eu estou peneirando, ou eu estou carregando tijolo. Então não dá tempo de pensar, eu tenho que programar a próxima ação para amanhã. Então eu sei que está tendo guerra, mas eu sei também que sempre teve, sempre existiu. Nós não tínhamos o conhecimento, hoje em dia é conhecimento em tempo real. Então eles fazem lá, você fica vendo aqui, poxa, mas eu estou tentando me sintonizar com o bem. Eu não posso ficar gastando a minha energia buscando esse tipo de informação, porque eu sei que ao me sintonizar com eles, eu vou receber essas energias na minha estrutura. É o que eu não quero. Então, é o meu objetivo, mas e o seu? O seu, quem determina é você. Então, o Hamed fala isso conosco, ele fala para a gente de maneira bem clara, né? Aparentemente, podemos julgar um ato como negativo. Poxa, você tem ideia da administração de um universo? Né? De um planeta, de uma cidade? Porque de uma cidade a gente pode até ter, né? Quando você vê um buraco na rua, você acha que a culpa daquele buraco é do prefeito. É natural. Mas pode até ser do prefeito, o secretário dele, ele escolheu mal, a culpa cai nele. Mas o universo, né? Não vou nem desenhar, vou deixar para você imaginar. Ele está em plena ordem, porque quem gerencia isso está fora da nossa capacidade de percepção. Então não existe nada fora do equilíbrio, nada. Então, se existe guerra, é fruto de pensamento desequilibrado que vão se somando. Agora, poxa, nós que estamos buscando um objetivo saudável, estamos nos envolvendo com estas vibrações. Então, é para a gente refletir. Por quê? Se eu estou me empenhando para viver momentos de alegria, de saúde plena, e eu tenho que incorporar ao meu comportamento, o meu saber, quando eu desfoco, quando eu busco um objetivo diferente do meu, eu sei que estas impressões ou que estas informações vão falar muito mais alto na minha intimidade do que os meus objetivos espirituais. Porque vai falar das experiências que eu já as tenho, que são as experiências da violência, que eu estou tentando deixar para trás. Então, é para a gente refletir, né? Por quê? Porque a vida te apresenta quadros que você tem que escolher o tempo todo, aonde você quer se situar. Hamed vai continuar dizendo para a gente o seguinte: obviamente que o nosso melhor de hoje sofrerá amanhã profundas alterações. Vamos ter muito cuidado com obviamente, porque para ser óbvio para mim não quer dizer que é óbvio para você. Porque eu tenho um particular e você tem outro. Óbvio será para aquele que está proposto a mudanças, está predisposto a mudanças. Então, a sua verdade de hoje não pode te bastar para amanhã. Você tem que ser capaz de mudar a sua opinião amanhã. Por exemplo, nós estamos em um ano eleitoral. É muito comum religiosos brigarem em função de escolhas políticas. Isso é de uma infantilidade quilométrica. Porque o fato de você escolher algo que eu não escolho não me transforma em seu inimigo. Porque eu tenho que, apesar de não gostar das escolhas que você está fazendo, tem que respeitar as escolhas que você faz. Porque eu não sou o dono da verdade. Então, na minha infantilidade, eu acredito que você só pode escolher aquilo que eu acredito que é certo. E se você escolhe de maneira diferente, eu vou ficar de mal de você. Então, é isso que nós temos vendo de pessoas adultas. Né? Pessoas adultas, sabe, que se empenham, que se esforçam, pessoas que têm tarefas, sabe, equilibradas, que têm tarefas no bem, que fazem coisas boas, mas na hora de dar opiniões,
ao invés de se calarem, se expõem a troco de absolutamente nada. O fato de eu torcer para o Cruzeiro não obriga a minha esposa a torcer para o Cruzeiro. Ela pode torcer para o Galão da Massa lá e pular e gritar. Agora, eu torço para o Cruzeiro, eu não posso torcer para o Atlético perder. É isso que acontece normalmente? É? Não é o contrário, não? O cara não fica satisfeito em torcer para o time dele ganhar, não. Ele sofre muito mais com a vitória do adversário. Então, vai se desequilibrando porque quer. Porque não tem... Acha que isso é bobagem. Nós estamos falando de vibração, de sintonia. Quando você desequilibra uma emoção, você se liga às emoções que fazem parte deste ambiente e quer pregar para os outros que isso é verdade. Como? Se o seu comportamento não é adequado. Então a nossa transformação está muito mais naquilo que a gente faz do que naquilo que a gente fala, naquilo que a gente estuda. Porque estudar eu estudo, mas na hora eu não vou abrir mão. Então quando o Hamed fala conosco assim, olha, né, você não conhece a história dessa pessoa, você não sabe o que foi a infância dessa pessoa, você não sabe os traumas que essa criatura sofreu para você avaliar um ato. Nós somos espíritas. Nós sabemos que essa vida não quer dizer absolutamente nada, porque nós temos histórico antes disso. Por isso que eu gosto daquele exemplo, né? Ah, você quer mudar de vida? Quer mudar, Shirley? Tem certeza disso? Então eu vou te fazer uma oferta. Passa a torcer para o Cruzeiro, a partir de hoje. É mudar demais, né? É mudança radical demais, né? Assim. Então a gente tem que ter isso em mente, sabe? A nossa mudança tem que ser gradativa, consciente. Não pode ser uma proposta louca que vai criar um trauma. Vai falar, você está doido, rapaz? Ontem eu estava gritando galão, agora eu vou gritar. Né? Assim, eu vou preferir não torcer para ninguém, assim, eu vou para a neutralidade. Então, aí você vem para a religião e a religião começa a tentar te modular de fora para dentro. Isso não é espiritismo. Espiritismo te apresenta uma proposta válida para você se adequar lentamente, gradativamente, sendo feliz com o que você tem agora. Porque a vida nossa é agora. Aí você pensa, eu me lembro, né? A Aline falava comigo, não, mas eu quero ser feliz é agora. Plano espiritual é depois. E ela está coberta de razão. A nossa felicidade não deve ser adiada, porque você está perdendo a oportunidade. Você vai chegar no plano espiritual e vai começar a reclamar, falar, nossa senhora, não entendi nada. Não entendeu mesmo. Você está fincado aqui no chão, o seu momento é esse. Então aprenda a valorizar o que você tem para você ser feliz agora. O que você tem? Ah, Augusto, estou desempregado. Tá. Ótimo. Seja feliz desempregado. Você faz parte de alguns milhares. Você não é o único. Ah, mas você tem saúde, amigo. Fui visitar um tio da Aline com um quadro de câncer grave. E aí aquela pergunta, é claro, né? Ah, mas o que você acha? Gente, o que eu acho de uma pessoa que está deitada? Eu olhei para ele e falei, eu não estou vendo um doente, eu estou vendo uma pessoa que desistiu de viver. O que vai te matar não é o câncer que está em você, é a depressão que você assumiu. Então, você tem que entender a proposta da vida, porque a vida é como ela é, não é como ela que eu gostaria que ela fosse. Então, poxa, se eu estou experimentando algo desagradável, eu tenho que levantar a cabeça e provar a minha fé é nesse momento. Porque ter fé com a vida toda em ordem, eu nem lembro que existe Deus, porque eu não preciso dele. Eu provo a minha fé quando eu preciso dele, quando todas as minhas argumentações, quando todas as minhas capacidades se esgotarem. Homem nenhum vai resolver para mim. Aí eu provo a minha fé. Senhor, agora é você comigo, ponto final. E eu acredito em você, ponto final. Ô Senhor, né? Depende da sua relação que você tiver com ele. Eu estou muito íntimo. Deixa o Senhor, não vou perder
Esse respeito não. Então você tem que entender, poxa, o cara perdeu a vontade de viver. Eu falei para ele, pô, você não quer viver por você? Viva pelo seu neto. Viva pelo seu filho. Então, você tem que ter uma motivação para você viver. Porque a nossa obrigação aqui agora é viver da melhor maneira possível. Para quando eu chegar lá no meu estado gasoso, eu olhar para trás e falar, consegui. Foi assim que Jesus falou. Eu venci o mundo, eu não venci no mundo. Se a nossa proposta é vencer no mundo, vamos preparar. Buscar o melhor não pode ser o impossível. O melhor para mim era ter uma vida num iate, né? Ser o ministro do Supremo Tribunal Federal. Espera aí, amigão, né? Volta para a sua realidade aqui. Você está rindo. Poxa, você está fugindo da sua realidade. Olha a sua realidade, né? Para você ter um iate, primeiro, você tem que se disciplinar a trabalhar. E não é pouco não, é muito, muito. Porque quem não conhece a sua história vai falar que você deu sorte. É naturalmente assim. Quem tem dinheiro, não é porque o dinheiro caiu do céu não. Ou é porque ele trabalhou muito e ainda trabalha, ou porque herdou de alguém que trabalhou. Então a gente vai entendendo. Então eu preciso disso? Não preciso de ser rico. O dinheiro que eu tenho me basta, graças a Deus. Então, aí você vai entendendo, poxa, graças a Deus, eu tenho o dinheiro que eu preciso, eu tenho a saúde que eu preciso, eu tenho o casamento que eu preciso, eu tenho os filhos que eu preciso, eu tenho a vida que eu mereço. Por isso eu sou feliz, só por isso. Eu não tenho nada mais do que vocês, nada. Agora eu tenho a coragem para falar com vocês que sou feliz. Agora o fato de eu falar que sou feliz, quer dizer que eu não tenho problema para resolver? Você não pode confundir as coisas, porque senão você vai invejar a minha vida. E não faça isso. Você pode se decepcionar. Não faça isso. Felicidade é opção de vida, não é condição exterior. Você tem que ter a vontade. Eu quero ser feliz. Por quê? Porque eu quero, ponto final. Deus me deu a oportunidade de viver, eu sou feliz por viver. E os embates? Os embates fazem parte das lições. Eu vou crescer como? Com os embates. Só assim. Tem pessoas que chamam de prova, tem pessoas que chamam de expiação. Chama do que você quiser, mas entenda que todas as vezes que chega um desafio para você, é para você superar. Está melhor do que ontem. É o que a remédio está falando. Amanhã nós temos que estar aptos a abrir mão das minhas verdades de hoje, porque amanhã é um novo dia. E eu posso estar vivendo amanhã a provação necessária para dar continuidade àquilo que eu estou buscando. Até ontem eu não aceitava. E amanhã? Amanhã eu já vou pensar, vou repensar. Eu acho que dá para aceitar. Eu não vou torcer para o Cruzeiro, não. Mas eu também não vou torcer mais para ele não ganhar. Porque para de secar o meu time. Quando tiver jogo seu, você vai fazer outra coisa. Fica secando não, pô. Em casa de jogo do Atlético, todo mundo vai dormir. Jogo do Cruzeiro, todo mundo fica na sala. Eu tenho que comprar sal grosso para julgar lá, que é para ver se vocês racham fora e vai dormir. Mas é assim. Então você pensa, o cara não se contenta em torcer pro dele. Dele tá ruim demais, ele vai torcer pro outro perder. Então, é você se alegrar com a tristeza. Pô, gente, vamos entender a dinâmica. A vida é isso. Aí a nossa vida é assim. Aí você quer melhorar, mas você não consegue entender o que você está fazendo de errado. Você está caminhando para o lado errado. Augusto, mas isso não tem nada a ver. Para você, para mim tem. Tudo a ver. Tudo que eu faço reflete naquilo que eu sou. Tudo que eu faço. Quando eu dou um bom dia, quando alguém não responde o bom dia que eu dou, eu fico magoado. Olha, é perigoso a pessoa estragar o meu dia porque eu falei com ele, bom dia, e ele não respondeu. E aí eu já saio daí e falei, poxa, mal educado, não falo mais bom dia para ninguém. O cara conseguiu te contaminar por isso. Ele está num ambiente rasteiro onde eu tenho experiência. Eu estou aqui, sublimadão, né, assim? Espertão, né? Anjão. Aí eu cumprimento ele. Bom dia, sorrindo. Ele olha para mim. Finge que nem me viu. Aí eu andando do ladinho dele, dali para frente.
Porque aqui eu tenho experiência. Agora eu não olho nem para ninguém. Não preciso dar bom dia a ninguém, meu dia está bom mesmo. Então, afundei. Bom dia por quê? Olha, assim. Aí esse não está te puxando, não. Esse está te ancorando aqui embaixo. Não, esse está julgando a pá de cal. Fala, agora não sai daqui mais. Então a gente vai entendendo a dinâmica. Pô, nosso dia, gente, é isso. Nossa vida é essa. Aí você não entende, vai padecendo, aí acredita que Deus não te dá oportunidade de crescimento. É de segundo em segundo, toda hora. Aí você, como é que eu vou mudar? Bom, investe, só investir. Ele continua. Aliás, a própria evolução é um processo que nos incita sempre ao melhor, pois é propósito do universo fazer-nos progredir cada vez mais para nos aproximar da sabedoria plena. Poxa, gente, se antigamente Deus usava os profetas para fazer com que essas informações chegassem a nós, né? Naquela época a gente acreditava que era vingança, que era castigo de Deus. Não, era uma proposta de renovação. Então, quando ele falava, ó, esse povo vai penar, era em função do comportamento deles, não era a ira de Deus. Então eles anunciavam, hoje nós temos estes profetas, nós somos estes profetas, em função daquilo que já acreditamos. Então nós temos que dar o nosso testemunho no bem. Quando alguém vier falar com você de guerra, você fala, amigo, não preocupa com isso não, tem um montão de general preocupando. Preocupa em fazer prece para as pessoas que estão sendo atingidas. Mas não se envolve nisso não, que isso não é bom para ninguém. Você está trazendo as vibrações de lá para cá, num ano perigosíssimo, porque os nossos ânimos, a partir de maio, vão ficar acirrados em função das escolhas políticas que nós temos que fazer. Então, poxa, deixa a guerra lá e vamos entrar em prece aqui, vibração, boas, para acolhê-los. Porque se as nossas vibrações baixam no nível deles, que estão jogando bomba, não tem diferença nenhuma nossa, não. Nós só não estamos jogando bomba porque nós não temos coragem ou equipamento para fazer. Então, poxa, alguém veio falar, amigo, né? Vamos mudar de assunto? Esse assunto não é agradável, não? Isso traz doença para você. Ainda tem Copa, numa Copa do Mundo nós ainda torcemos juntos, choramos juntos, né? Vai ter aquele monte de gente que fala que não torce para o Brasil, né? Tem aqueles. Então, sabe por quê? Porque a nossa conduta conta demais, gente. Tudo. Não existe um pensamento que você possa fazer que não esteja incluído no universo. Nem um. Aí você pensa assim, não, agora Deus está dormindo e eu posso fazer um pouquinho de maldade. Poxa, não é assim que a coisa funciona. Ah, eu vou desejar o mal aqui porque aqui ninguém está me vendo. Não é assim que a coisa funciona. Né? Buscar o equilíbrio sempre, mesmo que o desafio se apresente. Porque é assim que nós somos testados. Aí, a proposta de Deus é fazer com que nós sejamos os seus representantes aonde nós estamos instalados. Para mudar o mundo é muito mais boa vontade do que virtude. E se a gente começar a agir de maneira daquilo que nós temos aprendido, nós vamos mudar. A gente tem que ter coragem, capacidade de acreditar nos nossos valores, nos nossos objetivos, e não ficar mudando de acordo com o vento. Né? Tem um navegador que fala que para aquele que sabe navegar, todo o vento é favorável. Para quem sabe viver, toda oportunidade é de crescimento. Mas para quem ainda não conseguiu entender a dinâmica da vida, que Deus te convoca sempre para o melhor, na hora do seu movimento de falar, Senhor, eu estou aqui para te servir, você vai abaixar a cabeça. Porque você não está pronto para servir, você está querendo ser servido. Não teve o interesse atendido, você vai acreditar que Deus te abandonou. Quem corrige é pai. Então, quando Deus te oferece a correção, Ele está agindo como pai. Ele está corrigindo a sua rota, Ele não está querendo te castigar. Quando você está enfrentando as dificuldades necessárias,
para a sua formação, né, para o seu crescimento, para você sair daquele ambiente de conforto, é porque Deus está agindo como pai. Fala, eu tenho que corrigir meu filho agora de maneira branda para que ele entenda que ele é muito importante para mim, né? Nós somos muito importantes para a coletividade que nós estamos fazendo parte. A mudança do universo começa em nós. Então é importante a gente entender isso. Buscar o melhor é dar o melhor de nós aonde nós nos encontrarmos. Isso é buscar o melhor. Isso é, sabe, conseguir fazer essa atuação no bem. Comportamento. Aonde você está? Você sabe se comportar no ambiente que você está? Né? Augusto, tem hora que eu perco o controle. Poxa, você está dentro de um ônibus. Você é o responsável pelo equilíbrio emocional das pessoas. Você é o primeiro a se desequilibrar. Porque você acredita que aquilo ali não é para você. Você tinha que andar, era num... Como é que chama aquele veículo lá do plano espiritual? Aerobus. Você tinha que estar... Então desencarna, trem, e vai para lá. Aqui não, aqui é ônibus cheio, bagunça. Aí você está se preparando para ser um servidor. Na primeira bagunça você quer correr. Fala, isso não dá para mim não. Nossa Senhora, que bagunça. Não, estou aqui, Senhor. Né? Por quê? Para dirigir já tem um motorista. Então a gente tem que ver. O que eu estou fazendo aqui? Eu sou aqui um instrumento do equilíbrio e agir como tal. Vamos fazer a nossa prece? Esse é um momento muito especial. Você tem que entender sempre que quando nós nos reunimos, aqui é uma reunião de tratamento. Então você tem que abrir o seu coração para receber. Não cabe a nós ficar avaliando se nós estamos em condições de receber ou não. Nós temos que estar preparados para receber. É diferente. Quem tem que avaliar se nós temos virtude, se merecemos, não somos nós, né? Vamos deixar isso para os amigos espirituais, para Deus. Nós vamos pedir aquilo que acreditamos que é necessário para a gente nesse momento. Nós vamos pedir para os nossos afetos, para os nossos familiares, para os nossos amigos, por todos aqueles que estão conosco aqui no plano físico, pedir por aqueles que estão no plano espiritual, mas pedir com firmeza, com a certeza de que vamos receber e abrir mão para que saibamos entender que a proposta de Deus na nossa vida não é fazer os nossos desejos, mas é nos atender dentro daquela condição que nós temos trabalhado para isso. Senhor Jesus, unindo-nos em prece, nós queremos te agradecer por este momento de confraternização com o alto. Nós queremos te agradecer, mestre amigo, a presença de nossos amigos e benfeitores espirituais, amparando-nos, possibilitando-nos, Senhor, este ambiente capaz de favorecer o nosso equilíbrio íntimo, emocional, espiritual, capaz de colaborar, mestre amigo, com a manutenção de nossa saúde orgânica. Por isso, mestre amigo, somos gratos. E pelo que temos sentido, Senhor, nós queremos te rogar para que estas mesmas vibrações possam atingir aqueles que nos são caros, aqueles, Senhor, que são motivos de nossas ocupações, de nossas preocupações, de nosso empenho, de nossa dedicação. Estejam eles, mestre amigo, conosco na vida física, mas também na vida espiritual. Por tudo que eles nos ofereceram,
por tudo que eles ainda representam para nós, pela saudade, Senhor, que temos registrado, que eles possam sentir a nossa alegria em poder, de alguma forma, compartilhar o que temos recebido. Por isso, mestre amigo, nós te rogamos para que tenhamos condições de sermos úteis, onde quer que nos encontremos, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus.